Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, Jesus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, meu Jesus. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porquanto o Espírito intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar aqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu já vi tanta gente citando esse versículo de uma forma desconectada do contexto. Quantas vezes você já viu pessoas, diante de todo tipo de tragédias, situações ruins na vida, dizer: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já ouviu? O filho da pessoa morreu. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa sofreu um acidente, ficou paralítica. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Como se Deus estivesse controlando tudo o que acontece no mundo. É normal, diante de qualquer situação, a gente dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. Fica tranquilo, amém. Deus, fica tranquilo. Deus está no controle. A minha pergunta é: será que Deus está controlando tudo o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Fazer uma pergunta. Se você está comigo no carro e eu estou no volante, estou ali no volante daquele carro, a minha pergunta é a seguinte: se o volante vira para um lado, sai da pista, capota, a culpa é de quem? A culpa é de quem, irmãos? A culpa é do carona? A culpa é de quem está atrás? Não, a culpa é de quem está no controle. Sim ou não? Se eu tenho um robô que eu comando, imagino que tem um robô, mas eu que comando o robô. Eu comando o robô aqui através de um computador, de alguma coisa. Aí o robô vai lá e mata uma pessoa. A culpa é do robô ou a culpa é de quem está no controle do robô? Se eu pego uma arma e dou um tiro em alguém, a culpa é da arma ou a culpa é minha? É a arma que vai presa ou sou eu que vou preso?
E aí? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Então você concorda comigo que se Deus está no controle de tudo, então ele é culpado de tudo? Ele é responsável por tudo que ele está no controle. Quem está no controle é o responsável. Se o dono de uma empresa chega na empresa e tem um gerente ali que ele colocou no controle da empresa e as coisas estão dando errado na empresa, o dono vai exigir do gerente. Porque ele deixou o gerente no comando. Então, quem está no controle é responsável por tudo que está no controle. Então, se Deus está no controle de tudo, Deus é o responsável por tudo. E aí eu quero perguntar para você, você tem coragem de dizer que Deus é responsável por tudo que acontece? Uma criança sofreu um abuso. Deus estava no controle? Se Deus estava no controle, ele é o responsável. Mulheres foram sequestradas e vendidas como escravas para um outro país. Estão lá agora. Agora, em algum lugar do nosso planeta, tem centenas de mulheres sendo usadas. Você sabe para quê? Deus está no controle disso? É muito bonito, eu vejo alguns pregadores na internet, calvinistas, defenderem essa ideia. Ah, Deus é soberano. Por isso que ele controla tudo, porque ele é soberano. Ele poderia controlar tudo se ele quisesse. Ele poderia controlar tudo, porque ele é soberano. Mas ele determinou, ele, em sua soberania, ele escolheu dar ao homem o domínio. Está lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e nós vamos dominar através do homem? É isso que está escrito? Não. Tenha ele o domínio. A quem Deus deu o domínio desta terra? Ao homem. Por isso que quando Satanás vai tentar Jesus, ele diz, olha, eu vou te dar, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, porque me foram dados e eu dou a quem quiser. Claro que não foi Deus que deu para o diabo. Quem foi que deu? O próprio homem. A partir do momento que o homem se sujeitou a Satanás, a Bíblia diz que o homem se torna servo daquele a quem se oferece para obedecer. Romanos capítulo 6. Aquele a quem você se oferece para obedecer, você se torna servo daquele a quem você se oferece para obedecer. Então, quando o homem se ofereceu para obedecer ao diabo, ele entregou ao diabo o domínio. Então, Satanás, ele governa a terra através do homem, através da submissão da humanidade à sua influência. É assim que o diabo tem o domínio sobre a terra. Mas legalmente, a terra pertence ao homem. Entre aspas, né? Há uma diferença entre estar sob o governo do homem e pertencer. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então a terra pertence a Deus. A terra pertence a Deus. Mas ele entregou ao homem o domínio. Danilo, e quanto tempo vai durar o domínio do homem? 6. 6 é o número do homem. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O 7º dia aponta para o milênio.
Por isso que é uma tolice, hoje na nova aliança, a pessoa querer se preocupar com guarda do sábado, porque ela não entendeu profeticamente para o que o sábado aponta. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ali são milênios. Assim como teve o descanso semanal, tinha o descanso anual, onde a terra iria descansar a cada 7 anos, mas existe um descanso de 1000 anos, onde a terra vai descansar do pecado, da injustiça, do sangue derramado. E o próprio Deus vai descansar do seu trabalho. Danilo, eu pensei que Deus tinha descansado lá no Éden. Irmão, você acha que deu trabalho para Deus criar o universo? Você acha que deu trabalho para Deus criar a luz, separar luz e trevas? Você acha que Deus teve trabalho para fazer tudo isso? Irmão, Deus só falou. Deus falou e as coisas vieram a existir. Deus não teve trabalho. Bom, hoje a live está só no Instagram, porque no YouTube a imagem estava horrível, o áudio estava horrível, e aí a gente veio para cá. Então, Deus não teve trabalho em Gênesis. Como assim, Danilo? Lembra quando Jesus disse, quando ele foi acusado de estar quebrando o sábado? Lembra que ele disse assim, olha, o meu pai trabalha até agora e eu também? Ou seja, Deus ainda está trabalhando. O 7º dia para Deus ainda não chegou. Porque para Deus a história da humanidade, ela dura 1 semana. Para nós são 7.000 anos, mas para Deus é 1 semana. Então qual é o verdadeiro trabalho de Deus? O verdadeiro trabalho de Deus é a igreja, é o seu povo. Paulo disse, olha, lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus sois vós. Se você parar para analisar toda a Bíblia, você vai ver que Deus está sempre se apresentando como um trabalhador. Como alguém que está trabalhando. Uma hora ele é agricultor, outra hora ele é um edificador. Se o Senhor não edificar a casa, então, uma hora ele é agricultor, outra hora ele é edificador. Daqui um pouco ele é um oleiro que está moldando um vaso. E todas essas profissões que Deus ele se apresenta, todas essas profissões que Deus se apresenta, você vai perceber que o trabalho que ele está executando é no povo dele. Quando ele é oleiro, quem é o vaso que ele está trabalhando? O povo. Quando ele é agricultor, quem é o ramo que ele está podando? O seu povo. Quando ele é edificador, o que ele está edificando? Está edificando a casa dele, que é a igreja. Então, trabalho para Deus, irmão, não foi criar céus e terra, animal. Isso daí Deus liberou uma palavra e veio a existir. Sabe o que dá trabalho para Deus de verdade, irmão? E que depois que esse trabalho acabar, aí Deus vai descansar. Sabe o que dá trabalho para Deus de verdade? Pensa num trabalho, irmão. Pensa num trabalho. É o homem que dá trabalho para Deus, porque o homem resiste a Deus. O homem dá tanto trabalho para Deus, a Deus falar assim, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então o homem dá trabalho para Deus. Irmão, o homem dá tanto trabalho para Deus que ele teve que morrer pelo homem. O homem dá tanto trabalho para Deus que Jesus teve que morrer
como parte desse trabalho. E agora a gente está aqui dando trabalho para o Espírito Santo. Amém? Então, durante esses 6.000 anos, enquanto o milênio não chega, que é o reino de Cristo, o homem tem a posse da terra e através do homem, através da humanidade, Satanás está exercendo seu domínio. Está perto de acabar, graças a Deus. Está muito perto de Satanás perder completamente o seu domínio sobre a terra. Porque está perto, a Bíblia diz que o dragão, sabendo que tem pouco tempo, aí vai acontecer tudo aquilo que está lá em Apocalipse. Aí vem a grande tribulação, vem o anticristo, mas 7 anos. É tudo que ele tem. 7 anos para fazer as últimas gracinhas dele, para espernear. Os 7 anos da tribulação, querido, é o último esperneio de Satanás. O pessoal tem nó e a grande tribulação, irmão. Já viu quando o animal está morrendo ali e ele dá aquela última esperneada? É o diabo. Sim, é referente aos 7 dias da semana. Então, a grande tribulação é a última esperneada de Satanás, antes de levar o golpe fatal e ter os reinos do mundo. Quando a última trombeta toca, meu irmão, lá em Apocalipse 11, se eu não me engano, diz assim: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e seu Cristo, e já o Senhor reina. Jesus, ele passa a reinar na última trombeta. Então Jesus não está ainda reinando. Ele está sentado no trono do Pai, mas ele precisa sentar no trono dele aqui na terra, o trono de Davi, lá em Israel. Por isso que ele falou para a igreja: aquele que vencer, eu permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então você vê, são 2 tronos, o trono do Pai e o trono dele. O trono dele ainda não foi inaugurado. Ele está sentado no trono do Pai. Quando ele vier para sentar no trono dele, na terra, então a igreja se senta com ele. Então Deus não está controlando tudo, irmão. Isso não faz de Deus menos soberano, porque não foi o homem que tomou de Deus o domínio. Deus ele só não seria soberano se o homem tivesse tomado esse domínio, igual Satanás quis fazer. Satanás quis tomar o domínio e não conseguiu. Por quê? Porque Deus é soberano. Agora, o homem não tomou de Deus o domínio, Deus entregou o domínio. Deus entregou o domínio para o homem. Então, o livre-arbítrio, o fato de Deus não controlar tudo o que acontece, não significa que Deus não é soberano. Ele não seria soberano se ele estivesse lá controlando tudo e o homem tomasse o controle. Mas uma vez que foi ele, em sua soberania, quem decidiu dar o domínio ao homem, então ele não deixa de ser soberano, porque foi decisão dele entregar a terra para os homens. A Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Então a terra está do jeito que está por causa do homem e por causa de Satanás. Quando Satanás for preso, a Bíblia diz que não haverá nada que possa matar ou ferir.
porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Quem está entendendo aí, põe um amém aí. Então, tudo que acontece de ruim na terra não é a vontade de Deus. Senão, irmãos, é muito bonito esses pastores calvinistas reformados dizerem, não, tudo é a vontade de Deus. É muito fácil eles falarem isso em relação a um avião que cai, em relação a um carro que bate. Mas eu quero ver eles irem até as últimas consequências nesse argumento e dizerem que abuso sexual infantil, pedofilia, é Deus que está no controle. Isso eles não vão dizer. Mas é o que eles defendem. Aí eu pergunto para você, se eu decidir, eu decidir trair minha esposa e cometer um adultério, Deus está no controle? Deus está no controle disso? Imagina, eu vou lá, traio a minha esposa, cometo um adultério, aí a minha esposa vira e fala assim, mas aconteceu isso comigo, meu esposo me traiu, mas Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Quer dizer, então, que Deus está no controle. Então, Deus estava me controlando para eu ir lá e trair minha esposa? Você percebe como a conta não fecha? Então, Deus expressa a sua vontade por meio da palavra dele. Entende? Deus, ele manifesta a sua vontade por meio da palavra. O que ele disse? Não matarás. Essa é a vontade de Deus. Se alguém vai lá e mata outra pessoa, essa pessoa está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Por isso que ela vai ser julgada, por isso que ela vai ser condenada. Porque se tudo que acontece é a vontade de Deus, então a pessoa que está matando, roubando, adulterando, fazendo tudo de ruim, a pessoa estaria então fazendo a vontade de Deus. Essa pessoa tem que ser salva então. Então toda pessoa ruim que pratica o mal deveria ser salva, porque ela está fazendo a vontade de Deus? E quem faz a vontade de Deus não tem que ser salvo? Por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela não está fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, ela está indo contra a vontade de Deus, que é o que está na sua palavra. Amém, amados? Então, quando a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou Deus age. A King James, olha como é que a King James traduziu. Verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o amam. Como que algumas pessoas interpretam isso aqui? Tudo que acontece é Deus. Tudo que acontece na minha vida está cooperando para o meu bem, porque é Deus que está agindo. Então, se o meu carro quebrou, é Deus. Minha mulher morreu, é Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus me quer viúvo. Tudo que acontece é Deus. Essa é uma forma que as pessoas interpretam. Outras formas que as pessoas interpretam é o quê? Não é Deus. Mas Deus permitiu porque vai cooperar para o meu bem. Vai me amadurecer, vai me ensinar. Mas o que o texto realmente está querendo dizer? Quantas pessoas você conhece que estavam na presença de Deus, foram feridas dentro da igreja por algum irmão, por algum pastor, e se desviaram e estão desviadas até hoje?
Quantas pessoas? Quantas pessoas, por perderem um filho, ou aconteceu alguma coisa, se entristeceu, ficou com raiva de Deus e foi para o mundo e não quer mais servir a Deus? Por achar que foi Deus que tirou seu filho, que foi Deus que fez isso e aquilo. Aí eu pergunto, se essa pessoa está no mundo, se essa pessoa está desviada, aquilo que aconteceu com ela cooperou para o bem dela ou não? Aquilo cooperou para o bem dela? Claro que não, irmãos. Então eu vou dizer claramente aqui, nem tudo coopera para o teu bem. Nem tudo coopera para o teu bem. Danilo, mas você está indo contra o texto. Pastor teve um câncer, morreu e as ovelhas, o rebanho que ele pastoreava, ficou disperso. Um desviou, outro virou desigrejado, outro caiu nas garras de um herege por aí, outro foi para uma seita, se espalhou todo mundo. Era uma igreja abençoada, estava ali. Aquele câncer que aquele pastor teve, que encerrou seu ministério e deixou aquelas ovelhas ali sem pastor, aquilo cooperou para o bem? Não quer dizer que tudo coopera para o bem? Eu já vou explicar o texto, tá, irmãos? Não se preocupem. Eu não sou nenhum irresponsável que fica aqui falando as coisas da minha cabeça, não. Eu vou explicar o texto. Então, nem tudo coopera para o nosso bem. Dependendo da forma como nós vamos reagir às situações, aquilo não vai estar cooperando para o nosso bem, não. Quando é que todas as coisas cooperam para o meu bem? Quando? A tradução da King James, ela deixa muito claro, porque diz assim, olha, estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar. Ou seja, não é que aquela situação é para o meu bem, mas Deus pode agir naquela situação. Não foi Deus que trouxe a situação. Veja bem, não foi Deus que trouxe aquela situação, mas Deus pode agir naquele momento e te beneficiar. Mesmo você naquela situação. Então, Deus age em todas as coisas a fim de te beneficiar. Ou seja, o diabo traz algo de ruim para a sua vida, as pessoas fazem algo de ruim contra a sua vida, ou a vida mesmo, as coisas naturais, porque a gente vive num mundo caído, onde tem vírus, tem acidente, as coisas acontecem. Nem sempre é Deus, nem sempre é o diabo, nem sempre é as pessoas. Às vezes, coisas ruins acontecem. Mas Deus pode agir e fazer e reverter aquela situação, fazer com que de alguma forma aquilo coopere para o meu bem. Então não é aquilo que vai cooperar para o meu bem, é a forma como Deus vai agir para fazer aquilo cooperar para o meu bem. Quem está entendendo aí diz amém. Os irmãos de José venderam ele. Deus fez aquilo cooperar para o bem de José. Não foi Deus que colocou a maldade no coração dos irmãos de José. Mas Deus fez com que aquilo cooperasse para o bem de José. Amém? Agora, perceba uma coisa, irmãos. Esse versículo, o versículo 28,
ele vem depois do 27. Olha só que revelação. Olha que revelação maravilhosa. Anota essa revelação aí. O versículo 28 vem depois do versículo 27. No versículo 27, nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. E você sabe que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, por que Deus está agindo em todas as coisas, fazendo cooperar para o meu bem? Porque o Espírito Santo está orando a vontade de Deus para a minha vida. Então, de alguma forma, se o Espírito Santo está orando a vontade de Deus para a minha vida, de alguma forma aquela situação tem que cooperar para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Quem está entendendo? Então veja que para Deus agir, tem que ter uma legalidade. Porque ele deu domínio para o homem. Então alguém tem que pedir para Deus fazer. Alguém precisa pedir para Deus fazer algo. E quem é que pede para Deus fazer a vontade dele na minha vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo conhece cada aspecto da vontade de Deus para a minha vida. Ele sabe o que Deus planejou para amanhã, para depois da manhã. Ele conhece a minha vida, a vida que Deus sonhou para mim. Então, toda vez que o Espírito Santo intercede por mim, ele intercede de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, então, Deus ele age em todas as coisas, até nas coisas ruins. Não é que Deus traz coisas ruins, mas quando as coisas ruins vêm, Deus ele age para que aquilo coopere para o meu bem, para que eu saia bem daquilo ali, para que de alguma forma a vontade dele na minha vida seja feita. Então o diabo pode estar fazendo algo para tentar impedir a vontade de Deus na minha vida, mas Deus então ele age e o diabo que estava tentando impedir, ele acaba ajudando. Não foi o que aconteceu com Jesus? O diabo entrou em Judas, Judas traiu Jesus, mas aquilo cooperou para que Jesus cumprisse o propósito dele e cooperou para a nossa salvação. O diabo ele vai conviver para o resto da eternidade com essa grande burrice que ele fez. O diabo ajudou Deus a nos salvar. Imagina, o diabo deve ter muita raiva, né? O diabo deve ter muita raiva. Porque quando ele tentou atrapalhar, ele ajudou. Isso porque Deus, ele é presciente, onisciente, soberano, e ele trabalha de tal forma que ele prevê o que o diabo vai fazer e ele já tem uma forma de que aquilo faça com que a vontade dele se cumpra. E o diabo fica depois a ver navios, sem entender nada. Olha, aí o diabo pensa assim, eu achei que matando ele eu resolvi o problema, eu fiz foi o que Deus queria. Então quantas vezes o diabo já veio na minha vida tentando me destruir, tentando amarrar a minha vida, tentando gerar... Mas porque eu sei como liberar o Espírito Santo para interceder por mim, porque isso não é automático. Existe uma chave que libera o Espírito Santo para interceder por você. É aí que a maioria das pessoas erram. Porque elas estão aqui vendo Netflix e elas acham que o Espírito Santo está em algum lugar. Elas acham que o Espírito Santo está em algum lugar orando por elas. E ela está aqui vendo televisão. E o Espírito Santo está lá orando. Não, queridos.
a oração, para que ela tenha valor legal no trono de Deus, ela precisa ser feita por você. Por causa do domínio. Por causa do domínio que Deus deu ao homem. Então, para orar, a oração, irmãos, nada mais é do que o homem entregando para Deus de volta o domínio que Deus deu para ele. Eu vou explicar como é que funciona a oração. Eu moro numa casa aqui que ela não é minha, ela é alugada, ela não está no meu nome. Mas como ela está alugada para mim, a dona da casa não pode chegar aqui, abrir, sair entrando, não, ela tem que me chamar e eu tenho que deixar ela entrar. Sim ou não? Então a terra pertence a Deus. Mas Deus, ele respeita a autoridade. Ele respeita a autoridade que ele mesmo deu. Por isso que Jesus fala, eu estou à porta e bato. Eu vou entrar se você abrir. Então, muita coisa dá errado na sua vida, não é porque Deus está no controle, é porque você está no controle. A prova de que quem está no controle da nossa vida somos nós, é que tem um monte de coisa na nossa vida que está fora da vontade de Deus. Se tivesse no controle de Deus, estava tudo certinho. Se a minha vida tivesse totalmente no controle de Deus, eu não tinha uma dívida, eu não tinha uma briga com a minha esposa, não tinha. Eu não estava cometendo nenhum erro na educação dos meus filhos, estava tudo perfeito na minha vida. Eu não teria que estar nesse processo de santificação. Eu não teria que me arrepender nunca, porque todas as minhas decisões seriam corretas. A prova de que Deus não está no controle da tua vida é que você faz burrada. É que tem hora que você faz o que você quer. Aí depois você tem que se arrepender. Essa é a maior prova de que quem está no controle da sua vida é você. Tá boa a live, né, irmão? As burradas que você faz, as decisões erradas que você toma, são as maiores provas de que quem está no controle da sua vida é você. Agora, quando você ora e pede para Deus fazer algo, aí você está entregando para Deus o controle. Eu vou falar de novo. Você está no controle da sua vida. Tanto é que você faz besteira, tanto é que você toma decisão errada. Mas quando você ora, entregando uma situação nas mãos de Deus, agora Deus está no controle. Quando você ora, pedindo a Deus para falar com você, antes de tomar uma decisão, aí sim Deus está no controle. Danilo, mas por que o Espírito Santo não pode orar por mim? Porque o Espírito Santo não é homem, ele é um espírito. Para ter essa autoridade de dar a legalidade para Deus agir, tem que ser a pessoa que tem autoridade. E embora o Espírito Santo seja Deus, ele não faz o que ele quer. Ele espera que eu me sujeite. Ele não ora a hora que ele quer. Por que não? Porque o Espírito Santo não está em algum lugar orando, ele está em mim. O Espírito Santo habita em mim. E quando é que o Espírito Santo ora? Quando eu libero, quando eu permito que ele ore. Por isso que ele te deu uma linguagem sobrenatural de oração, que é a oração no Espírito. Judas 20, vós, porém, amados, edificai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo ora, Danilo? Quando o meu espírito ora. Porque o que se une ao Senhor
é um espírito com ele. Então, quando o meu espírito está orando, o Espírito Santo está orando. O Espírito Santo ora através de mim. Para orar, para ter essa autoridade, oração é uma questão de autoridade. Orar, você não sabe o que é orar. Tem muita gente que não ora com eficácia porque ela não sabe o que é a oração. Ela não entende que orar é usar a sua autoridade, usar o domínio sobre a terra que Deus deu ao homem para dar a Deus a legalidade de agir. Deus age na terra através da oração da igreja. Deus age na tua vida, na tua casa, na tua família, através da tua oração. Por isso que Satanás faz de tudo para você parar de orar. Porque quando você para de orar, Deus para de agir. O poder de Deus é liberado na tua vida através da tua oração. Quando você para de orar, o poder para de fluir. Por isso que lá em Efésios diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas quando eu paro de orar, o poder não está operando. O poder para de operar. Primeiro Paulo diz lá em Efésios, eu oro para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre vós. Mas depois ele diz assim, olha, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera através de vós. Quando eu oro, eu estou liberando o poder de Deus na minha vida, a ação de Deus, a ação dos anjos. Por isso que o diabo ele faz de tudo para você parar de orar. Principalmente para você parar de orar em línguas. Porque quando você para de orar em línguas, o Espírito Santo para de interceder por você. Porque o Espírito Santo depende da tua boca para interceder por você. Porque para que tenha legalidade, tem que ser você, com a tua boca, liberando essa oração. Ainda que ela é feita pelo Espírito Santo. Ainda que ela é gerada pelo Espírito Santo. Mas tem que sair pela tua boca. E quando é que o Espírito Santo está orando? Quando o meu espírito está orando. Porque a Bíblia diz que o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando o meu espírito está orando, o Espírito Santo está orando junto. Amém, queridos? E quando é que o meu espírito está orando? Quando é que o meu espírito está orando? Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo também 14. Pois se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Como que o meu espírito ora? Bem. A palavra bem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a minha Bíblia em grego, para a gente ver o que significa orar bem. Cadê? 1 Coríntios. Opa, eu estou no capítulo 13, é o 14, Jesus. Por isso que estava dando errado. Aleluia. Bem, belamente, finamente,
excelentemente, corretamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, verdadeiramente, de forma excelente, de forma nobre, de uma forma recomendável, de forma honrosa. Meu Deus. A tradução de orar bem aqui é orar corretamente, é orar de forma excelente. Está falando sobre um padrão de perfeição, irmãos. De uma oração perfeita, que não tem do que reclamar. Mas olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 da nossa oração. Olha de novo em Romanos capítulo 8. Diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E aí, queridos? Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Na minha tradução diz aqui, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, eu não sei nem pedir, eu não sei o que pedir e nem a forma correta de pedir. Mas quando eu oro em línguas, abre de novo aí em 1 Coríntios 14:14, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, ora belamente, perfeitamente, excelentemente, da forma correta. Quando eu estou orando em línguas, eu estou pedindo a coisa certa como convém. Eu estou orando como convém. Olha aqui. Verso 27. Quando você dá graças em línguas, com o Espírito, tu dás bem as graças. Olha a palavra bem aqui de novo. Das bem as graças. Aí diz aqui, olha, sem espaço para reclamação, excelentemente, cadê? Da forma correta, como convém. Você ora como convém. Quando eu oro, quando sou eu orando, com a minha mente, com o meu entendimento, eu não estou dizendo que Deus não ouve, que Deus não responde, que Deus não opera milagre quando você ora. Deus faz tudo isso. Mas existe uma oração, irmão. Entenda, a tua oração em português tem muito efeito. Tiago vai dizer, muito pode a oração do justo em sua eficácia. Eu não estou dizendo para você parar de orar em português. Principalmente se você conhece a palavra, principalmente se você sabe orar de acordo com a palavra, a tua oração em português ela é muito poderosa, mas essas qualidades que estão sendo descritas aqui no grego não podem ser aplicadas à tua oração. Porque Paulo diz que a nossa oração não é como convém, não é como deveria ser. Está muito abaixo, porque somos falhos. Nossa oração muitas vezes vem contaminada de incredulidade, de medo. Muitas vezes nossas orações são orações antibíblicas, que a nossa oração está limitada pelo nosso conhecimento da palavra. Quantas orações você fez lá atrás, que hoje, que você conhece a Bíblia mais, você lembra e fala, ih, aquela oração ali... Voltamos, irmãos? Fala para mim aí se está travado ainda, se já voltou. Voltou, amém? Então, quando eu oro em línguas, meu espírito está orando. É o que está escrito ali. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. E a tradução do grego é de forma excelente, porque bem não reflete a palavra grega que está ali.
Orar bem ali é orar perfeitamente, de forma excelente. Só quem pode orar assim é o Espírito Santo. Por isso, quando o meu espírito ora, ele ora em unidade com o Espírito Santo. Então, quando é que o Espírito Santo está intercedendo por mim? Quando o meu espírito está orando. E é quando eu estou orando em línguas. Então, quando eu oro em línguas, estou ali lavando louça. Rabache calabarandoro. Oriamandole catarabasturi candole vadahastu que alamando rico randore. O rabashuriando ri calabarando rosiriandere balabaha suriandala. Lavando louça, tomando banho, arrumando a casa, orando em línguas. Eu estou liberando a intercessão do Espírito Santo. Se eu estou liberando a intercessão do Espírito Santo, eu estou liberando o poder de Deus. Então, quem fala isso não entende o que é oração. Não entende o fator de legalidade. O Espírito Santo, ele ora através de mim. Ele precisa de um corpo físico, de uma boca. Até o meu espírito, para ele orar, tem que ser com essa boca aqui, de carne e osso. Para que tenha legalidade diante de Deus. Porque o homem tem o domínio sobre a terra. Então a oração, ela abre a porta para Deus agir de forma legal na terra. Quando eu oro, Senhor, entra na minha casa, transforma a minha família, eu estou dando a Deus a permissão. Deus não vai invadir. Por isso que tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida, porque você não está pedindo para Deus fazer. Exatamente. Deus estaria fazendo contra a nossa vontade. Agora, olha só, olha como Deus burlou a nossa carne. Olha como Deus, ele boicotou a nossa carnalidade. Deus me deu uma linguagem de oração que eu não entendo. A minha mente fica infrutífera quando eu estou orando em línguas, mas o meu espírito está orando. Diante do trono de Deus, sou eu que estou orando. Mas como é o Espírito Santo que cria essa oração, eu estou diante de Deus, pedindo para Deus fazer exatamente aquilo que Deus já queria fazer. Oh, meu Deus. Quando eu oro em línguas... Travou de novo, irmãos? Travou de novo ou não? Quando eu oro em línguas, eu estou pedindo para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Então é uma oração conveniente para Deus. A oração em línguas é aquela oração conveniente. Por quê? Deus já quer fazer, só que você não pede. Só que quando você ora em língua, o Espírito Santo faz você pedir para Deus fazer aquilo que Deus quer fazer. E você nem sabe. Quando você vê, as coisas estão acontecendo. Então, quando você está passando por uma situação difícil, o Satanás está te pressionando, parece que está uma bagunça a sua vida, e você quer liberar, você quer o poder de Deus agindo, você quer que Deus haja em todas as coisas. Olha só isso aqui. Olha aí o texto de Romanos. Porque o versículo 28, que diz que Deus age em todas as coisas, fazendo cooperar para o meu bem, ele vem depois do 27. Por que Deus está agindo em todas as coisas, fazendo cooperar para o meu bem? Porque o Espírito Santo está orando a vontade de Deus. Então, uma vez que eu estou pedindo para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, Ele começa, então, a agir em todas as coisas.
Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo não deixa nada de fora. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está orando por todas as áreas da minha vida e qualquer coisa que está fora da vontade de Deus, ele vai orar para que a vontade de Deus seja feita ali naquela área. Por isso, quem ora em línguas, querida, a vida muda. Muda. Ah, Danilo, mas eu comecei a orar em línguas, parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Sabe por que a tua vida virou de cabeça para baixo quando você começou a orar em línguas? Porque toda ela estava fora da vontade de Deus. Quando você constrói uma vida fora da vontade de Deus, quando você constrói uma vida na carne, e aí você começa a orar em línguas, você começa a orar a perfeita vontade de Deus para a sua vida, antes de Deus edificar, primeiro ele tem que derrubar o que foi edificado antes. Aí vai ter alguns Ismaéis que você gerou, que vai ter que ir embora. Vai ter algumas torres de Babel que você levantou, que vai ter que ser demolidas. Antes de Deus manifestar a vontade dele. Então, se você está orando muito em línguas e coisas parecem que estão dando errado, é só você continuar. Daqui um pouquinho começa a dar certo. Porque Deus está removendo primeiro aquilo que não é da vontade dele. Deus está fazendo uma faxina. Já viu que quando a mulher entra para dar faxina na casa, antes da casa ficar arrumada, ela fica mais bagunçada do que estava antes? Por quê? Porque tem sujeira escondida, tem que tirar os móveis de lugar. Você entra numa casa que está sendo faxinada, você fala, meu Deus, a casa estava arrumada, agora está uma bagunça. Por quê? Porque está tirando tudo do lugar. Mas depois que dá a faxina, que coloca as coisas no lugar de novo, aí sim você vê que a limpeza foi feita, que a obra foi feita. Quando você entra numa obra, meu irmão, é uma bagunça, cimento para lá, para cá, sujeira, um monte de coisa. Mas quando termina, tá ali aquela maravilha, o piso bonitinho, a pintura. Então, se o diabo está agindo, começa a orar em línguas que Deus vai começar a agir. Agora, se você já está orando em línguas e as coisas estão sendo mexidas, sacudidas na sua vida, só persevera. Somente persevera. Até que vai chegar um momento que você vai ver, em cada área na sua vida, você vai ver como cada área da sua vida vai se alinhar à vontade de Deus. Porque não tem como você estar constantemente orando a vontade de Deus e viver uma vida fora da vontade de Deus. Amém, queridos? E Danilo, como é que eu faço para orar em línguas? Crendo na palavra. Crendo na palavra. Todo crente pode orar em línguas. Pela fé. O problema é que nós esperamos sentir o poder de Deus para começar a orar em línguas. Na verdade, você precisa começar a orar em línguas para então liberar o poder de Deus. E você pode começar pela fé. Eu não estou falando sobre imitar, eu não estou falando sobre alguém te ensinar, eu estou falando sobre você crer e abrir a boca. Crer e abrir a boca. Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas. Marcos capítulo 11, verso 23, 24. Tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu. Peça ao Senhor para te dar as línguas. Diga, Senhor, eu quero orar em línguas. Só que não fique esperando. Creia que recebeu. Creia que as línguas já estão no seu espírito. E dê o passo de fé, de abrir a boca e liberar. Danilo, mas eu não sei o que vai sair. Esse é o lado bonito da fé. Você pula do barco sem saber se vai afundar ou não. Por quê? Porque você crê que não vai afundar. Você está crendo na palavra. Então, quando eu abro a minha boca... Ah, Danilo, mas eu tenho medo de falar na carne. Não tenha medo. Creia que quando você abrir a boca, o Espírito Santo estará ali
inspirando as palavras. E aí você abre a boca com a fé de uma criança, ó. Rabashuriandere kalamanduri alamasu. O rabahastori canturi biastere mantori elamassore massorere.